Olá, seja bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast, onde estamos fazendo a leitura do livro de João na Bíblia Sagrada. Um livro que fala muito de amor, fala muito de respeito, fala muito das melhores histórias trazidas por Jesus para o nosso coração. Eu sou a Malu Teixeira e hoje eu quero continuar com você a leitura do capítulo 4. Nós lemos no podcast anterior os versículos de 1 a 18, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço e oferece-lhe água de beber. E hoje nós vamos, a partir do versículo 19, dar continuidade nesse texto tão especial, tão maravilhoso, onde Jesus começou a fazer uma leitura do inconsciente, das memórias e da vida da mulher samaritana, a partir de uma leitura mesmo, provavelmente explícita na aura dela, né? E aí a gente vai continuar então esse capítulo a partir do versículo 19, vamos ver até onde nós vamos conseguir hoje. Vamos lá. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais a adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos que rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso do verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em verdade do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vendo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos tivemos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós vamos parar essa leitura por aqui, porque já tem um comentário bem grande aqui desenhado no meu coração a respeito desse texto. E o nosso combinado, né, é que nós não passemos de 15 minutos para que todos tenham paciência, tenham o seu tempo reservado e preservado para não se estender muito e também não ficar algo cansativo, porque a palavra de Deus ela precisa levar luz, não cansaço, ela precisa levar amor e não desprezo, ela precisa levar sabedoria e não uma perturbação, porque a palavra ficou cansativa, porque o texto ficou cansativo, porque é longo demais, né? Muito bem. A mulher de Samaria disse para Jesus que ela reconheceu nele ali um profeta. O profeta é aquela pessoa que profetiza, é aquela pessoa que enxerga onde os nossos olhos físicos não alcançam, né? Então, o que os nossos olhos físicos, por exemplo, não alcançam? Eles não alcançam o que vai acontecer nas nossas vidas amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai acontecer daqui a 100 anos. Então, a gente contempla aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente já passou. Nós procuramos trilhar uma vida a partir mesmo das nossas experiências vividas. Então, a gente procura um campo para fazer uma plantação e a gente procura arar a terra, preparar a terra, adubar a terra, escolher as melhores sementes para plantar. E aí, passado determinado tempo, a gente vai lá para colher. Não é isso que o texto diz? Vocês dizem que ainda faltam 4 meses, né? Jesus falou aí para os discípulos. Ainda faltam 4 meses para começar a colheita. E ele diz que o tempo já era hoje, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão. Essa adoração tem a ver com a nossa expansão de consciência, essa plantação tem a ver com a nossa expansão de consciência. Eu digo isso porque tenho lido, tenho estudado profissionais da área da saúde mental, espiritual, dizendo que a gente precisa olhar para a nossa vida hoje, se a gente quiser enxergar o que vai ser no futuro próximo. Então, o que é que você está plantando no seu coração? Que é a terra preparada ou não para começar o plantio de alguma coisa? Então, quando nós colocamos nos nossos corações palavras duras, nos rebaixando, nos diminuindo, nos colocando em situação inferior aos outros, quando nós, principalmente nós que somos pais e mães de pessoas atípicas, quando nós olhamos para os nossos filhos e depositamos neles as nossas frustrações, quando nós olhamos para eles e nos sentimos derrotados por não termos conseguido fazer o milagre, muitas vezes, de colocá-los em pé,
de oferecer para eles a terapia adequada para eles desenvolverem a fala. Quando a gente não consegue pagar o terapeuta adequado, a gente se sente tão impotente. E muitas vezes, essas sementes vão para os nossos corações e elas brotam e elas trazem dor, elas trazem sofrimento, elas trazem doença de ordem física. Então, quando Jesus diz que Ele é a fonte da água viva, é aquela água que você toma, ela transborda e tira de dentro de você aquilo que é ruim e coloca para fora aquelas sementes que a gente plantou e que não são as sementes adequadas, elas são jogadas para fora. Porque a água viva limpa, porque a água viva nos faz renascer. E quando a gente entende que nós precisamos pensar e escolher adequadamente as sementes que nós vamos plantar, tanto para nós como para os nossos filhos, então a gente está pensando no futuro, a gente está pensando na colheita, o que eu vou colher? Não dá para você pegar sementes de goiaba, plantá-las e esperar que você vá colher peras ou maçãs, porque a essência daquilo que você plantou estava na semente. A semente é a goiaba. Então não tinha como você plantar goiaba e colher peras ou maçãs. E a mesma coisa, não tem como a gente plantar palavras de dor, de sofrimento nos nossos corações ou das pessoas que estão à nossa volta e colher outra coisa que não seja amor. Então a reflexão de hoje que Deus traz para mim, que traz para o meu coração e que eu compartilho com você, é que está mais do que na hora, já é o tempo adequado para que as nossas consciências se expandam e a gente comece a olhar para o outro. Já chegou o tempo em que verdadeiramente nós precisamos entender quem nós somos e o que é que nós viemos fazer neste mundo. Então, quando os discípulos vieram até Jesus e disseram para ele: mestre, come, você está sem comer. E ele disse: eu tenho uma comida que eu tenho e que vocês não conhecem. E essa comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra de Deus é realizada através de mim, ela é realizada através de você, no seu trabalho, na sua casa, na sua própria vida. Esse é o alimento que nós podemos distribuir para os outros. Ainda na semana passada, eu conversava com uma pessoa no meu trabalho e eu disse para ela muito claramente: eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vim fazer neste mundo. E a conversa não se estendeu e eu aguardava a pergunta da pessoa, né? E ela não me perguntou porque eu acho que ela ficou extasiada com a minha fala em relação a isso, no que diz respeito ao meu trabalho, mas isso também diz respeito a mim, a minha família, aos meus filhos, né? Eu vim para fazer a vontade daquele que me mandou. Eu fiz um acordo com ele, eu fiz um plano com ele, de que onde eu estivesse, do lugar onde eu estivesse, eu ia fazer a vontade dele. E isso não significa que eu ia sair por aí com uma Bíblia na mão, pregando a palavra dele, ou ainda que eu saísse levando flores para as pessoas, distribuindo. Cada um tem a sua missão. E a minha missão neste mundo é falar do amor de pais para filhos, independente da condição que o filho apresente. Então essa água viva jorrou bastante dentro de mim, para que eu criasse coragem, para que eu
buscasse forças dentro de mim e conhecimento para não tornar a minha fala para as pessoas um muro de lamentações, mas que a minha fala levasse para quem a ouvisse a esperança de que a gente é feliz com tudo aquilo que a gente tem, e isso inclui as pessoas que fazem parte das nossas vidas, principalmente aquelas que nasceram de nós. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até a próxima.